Oi pessoal, meu nome é Jefferson. Esse vídeo é para dar continuidade ao vídeo anterior que fala sobre DR, diferencial residual. Aqui no quadro eu desenhei isso aqui como se fosse um QDC, né? Como se fosse um quadro de distribuição de circuito. Então aqui tem o disjuntor geral, aqui tem o DR e aqui os disjuntores de cada circuito. Eu vou começar dizendo como é que a gente faz a instalação do DR, né? Como é que a gente liga o DR. Aqui, o disjuntor geral vem lá da rua, lá do poste, lá do padrão. As fases, esse aqui eu vou fazer bifásico, né? Como se fosse bifásico, duas fases, fase, fase neutro. Então aqui, a fase 1, a fase 2, né, a segunda fase, e o neutro ele vem da rua e vai direto para o DR. Neutro. Então aqui eu estou entrando no disjuntor geral com a primeira fase e com a segunda fase. Agora eu vou sair do disjuntor geral e vou levar as fases para o DR. Levei a primeira fase para o DR, agora eu vou levar a segunda fase para o DR. O DR agora está recebendo as duas fases. Como é que eu vou sair com as duas fases do DR? Eu vou levar para os disjuntores de circuito. Saio com a primeira fase. Alimento um dos disjuntores de circuito. Agora eu vou sair com a segunda fase e vou alimentar o outro disjuntor. Pronto, agora eu tenho dois circuitos alimentados pelo DR. E aí, como é que eu saio agora com a alimentação de fase do disjuntor de circuito e levo para o circuito? Basta eu conectar o cabo de fase aqui e levar para o meu circuito. Vou pôr aqui circuito 1. E com o outro do outro disjuntor e levar para o outro circuito. Vou pôr aqui circuito 2. Esses circuitos, eles podiam ser sala, quarto, cozinha, banheiro, iluminação. O outro circuito, a mesma coisa. Podia ser sala, quarto, cozinha, banheiro, circuito de iluminação. O circuito que for alimentado. Ficou faltando o nosso neutro, né? O neutro chegou ali no DR e ficou. O neutro ele vai direto para o barramento de neutro. Ele sai do DR e vai direto lá para o barramento de neutro. Pronto, liguei o neutro no barramento de neutro. Ou seja, o neutro veio lá da rua, entrou direto no DR e saiu para o barramento de neutro. E o neutro dos circuitos, se cada circuito é fase neutro e terra, onde é que está o neutro dos circuitos? Preciso levar o neutro do circuito para o barramento de neutro. Então, vou pôr aqui que esse neutro é do circuito 1, neutro 1, e o neutro do circuito 2. Que eu vou pôr aqui neutro 2. Se eu tivesse mais circuitos, esses disjuntores aqui, se estivesse alimentando outros circuitos, bastava eu alimentar por cima aqui, ó. Alimento um e alimento outro. Alimentei os dois circuitos. Aqui pode ser usado um barramento de fase, né? O chamado barramento pente, barramento de pente, que ele encaixa aqui, não precisa fazer jump de fio, basta conectar. Eu
poderia alimentar tudo por baixo também, não ia fazer diferença, ia atuar da mesma forma. Mas eu prefiro seguir a recomendação dos fabricantes e alimentar por cima. Então aqui é a representação da ligação, né, da instalação do DR sem o circuito de aterramento. O DR vai funcionar sem o aterramento? Vai funcionar. Vai funcionar da melhor forma possível? Não, mas vai funcionar. O que acontece é que quando o DR identifica uma corrente de fuga, ele logo desarma. Ou seja, se tiver uma máquina de lavar, uma geladeira ou qualquer coisa que esteja ocorrendo por algum motivo, de repente um problema no próprio nêutron, um problema em uma fase, de ter uma fuga de corrente elétrica, o DR já desarma. Ele vai prevenir o que com essa ação? Ele vai prevenir que alguém tome um choque, por exemplo. Ou seja, assim que ocorrer a fuga para a carcaça dessa geladeira que eu dei de exemplo, assim que ocorrer a fuga para a carcaça dessa máquina de lavar que eu dei de exemplo, ou para qualquer outro aparelho, ou de repente uma emenda que está com um problema dentro de uma caixa e a gente não consegue perceber, o DR vai desarmar. Sem o circuito de aterramento, o DR só vai desarmar quando alguém tomar o choque lá, né? Quando alguém sofreu o choque elétrico. Por exemplo, encostei na minha máquina de lavar. Se a carcaça da máquina estiver energizada, é porque está ocorrendo uma fuga de corrente, né? Isso não é normal. Logo, se eu encosto, eu vou tomar um choque. E aí sim o DR só vai desarmar depois do choque. Na geladeira, a mesma coisa. Ah, mas eu faço isso sempre calçado na minha casa. Tudo bem, a corrente vai passar para o corpo e não vai sair pelo nêutron a mesma quantidade de corrente que entrou pela fase. Isso quer dizer que se entra 10 A, por exemplo, se entra 10 A na fase, no DR, tem que sair 10 A no neutro. Qualquer diferença o DR vai identificar como fuga e vai atuar desarmando e interrompendo o circuito. É isso. Ou seja, ele funciona sem o aterramento, não funciona da melhor maneira possível, mas ele funciona sem o aterramento e só vai atuar depois de uma consequência. Depois de uma consequência que seja humana, né? Que alguém encoste lá e tome um choque. Por isso que é importante o circuito de aterramento. Espero que todos recomendem e façam um bom circuito de aterramento, que é tema para um outro vídeo. Um abraço, muita paz e saúde para todo mundo. Obrigado por assistir até o final. Deixe o seu joinha se tiver gostado desse vídeo, espero que sim. Se não gostou, por favor, digam nos comentários qual foi o motivo de não ter gostado, para eu poder melhorar. E se inscreva no canal. Tchau!